Olá pessoal, eu sou Alexandre Rocco. Decidi fazer esse vídeo para contar um pouquinho a história do Estúdio Marjorie. Eu estava aqui conversando com a minha esposa e minha filha, que ambas estão atrás da câmera, me assistindo. A gente estava batendo um papo que acabou meio que acontecendo porque nós vimos um vídeo no YouTube relacionado ao Jockey Clube de São Paulo, no programa Papo de Turf, capitaneado lá pelo Jair Bala. Esse programa que tinha a participação do presidente do Jockey Clube, né, o presidente Benjamin, e o Dr. Enio Búfalo, que é um dos conselheiros lá. Isso que eu vi lá no vídeo no YouTube, no canal deles lá do Jockey Clube, me trouxe muita lembrança, porque ver o jockey na situação que o jockey está hoje, que isso não é segredo para ninguém, né, o Jockey Clube de São Paulo, me deixou triste, porque eu, como muitas pessoas que tem algum envolvimento com o turf no Brasil, que são dessa comunidade turfística, né, que gosta da corrida do cavalo, que é proprietário, enfim, e que fomenta, né, esse esporte que tem tantas famílias que dependem dele. Eu me senti sensibilizado a, de uma forma ou de outra, ajudar. E uma das formas que eu encontrei de ajudar foi conversando aqui hoje, a gente batendo um papo, e muita história surgiu do Estúdio Marjorie. Para quem não conhece corrida de cavalo e porventura estiver assistindo esse vídeo, o Estúdio ele é uma representatividade do cavalo, ou seja, uma pessoa compra um cavalo para correr e esse cavalo defende. A farda seria o Estúdio, né, que tem a farda que vocês veem na corrida, seria a camisa de futebol, tá? O Estúdio seria o clube e a farda o uniforme desse clube. Então, o Estúdio Marjorie, que era o nosso clube, o Estúdio que teve atividade em Cidade Jardim de 85 a 2009, vai dar aí quase 25 anos, né, 24 anos, a gente teve muita história lá. E aí eu resolvi contar para vocês. Claro, vai ser impossível falar toda a história. Talvez, quem sabe, um dia num livro. Mas aqui em vídeo vai ser difícil a gente contar toda a história. A gente vai tentar fazer alguns cortes de alguns fatos legais, bacanas, porque a minha história no jockey, ela não é uma história de proprietário de cavalo de corrida e de competição somente. Claro que existe a competição, né? Existe o prazer de se ganhar uma corrida, mas ela vai muito além disso. Ela vai de encontro com a história de um pai e um filho, né? E toda a história que eu percorri com o meu pai ao meu lado, né? Meu pai, o grande incentivador, claro, e me levou a conhecer o Jockey Clube de São Paulo, lá em 85, como eu falei, e a gente passou muita coisa bacana junto. E eu tenho certeza que tem muito pai e filho aí assistindo, pai e filha, né? Que são hoje talvez donos de estúdio. Existem os aras, tá, pessoal? O pessoal que cria também, nem sempre o nome é estúdio, pode ser um aras, tá? Mas enfim, independente o clube que aquele cavalo defende, pode ser que essas pessoas, né, tenham uma história parecida com a minha. Então eu espero poder te inspirar também a contar a sua história. Como você conheceu o jockey, como foi a sua história junto com o seu pai ou com a sua mãe, como que a sua família se envolveu. A minha, particularmente, é mais ligada a eu e meu pai. Minha mãe ia no jockey às vezes, mas muito de vez em quando. Agora, essa história realmente é eu e meu pai. Meu pai estavam sempre lá, né? Então eu passei boa parte da minha juventude, né? Adolescência, enfim, e a vida adulta. Cresceu lá, né? Exatamente, praticamente cresci lá. Quer dizer, eu passei um período muito grande. Então, para mim foi, além do aspecto da corrida em si, que é maravilhosa, né, tudo que envolve o turf é muito bonito, né? O lugar, o Jockey Clube é lindíssimo, a pista, né? As fardas, né? A disputa, enfim, aquela ansiedade de uma corrida. Para vocês terem uma ideia, muita gente fala que para você ganhar uma corrida você precisa de 5, 6 mil itens convergirem para um êxito. Agora, para você perder um palio, basta uma coisa. Então, assim, tem que valorizar muito essa galera que ganha corrida hoje em Cidade Jardim, durante a história, porque não é fácil, é algo que realmente exige dedicação, estudo, e só que não é só isso. Para quem vê lá o cavalinho correndo, ganhando, ou fazendo segundo, terceiro, não é só isso, é muito além.
envolve muitas outras coisas. E é um pouco dessas coisas que eu quero trazer para você no vídeo aqui. Espero que você goste, que te inspire. Se você tem uma história parecida com a minha, conte a sua também, né? Que eu acho que o jockey precisa disso nesse momento. As pessoas vão saber que não é apenas corrida de cavalo, não é só aposta. Isso são detalhes de um universo que tem ali dentro. Claro que em Cidade Jardim, na Gávea, em outros hipódromos pelo Brasil, Tarumã, Cristal, enfim. Nós pudemos correr em praticamente todos eles. Só o Cristal que nós não corremos nenhum cavalo, mas Tarumã, Rio de Janeiro e São Paulo, Estúdio Marjorie se fez presente. Então eu espero que você goste dessa história e eu vou começar contando ela agora. Interessante você falar isso, porque assim, é realmente isso. O turf em outros países ele é muito valorizado, muito. Você tem turfs fortíssimos como o americano, né? O inglês, no Japão. A Rainha Elizabeth. Rainha Elizabeth. Exatamente. Então, ela sempre está presente nos turfs lá. Né? Exatamente. Não, assim, é lotado, né? Eu tenho um... Alô, Comitê Olímpico Mundial aí, não sei como é que é o nome. Mas coloca turf na Olimpíada, deve ser lindo, hein? Tem hipismo, por que não turf? Todos os cavalos representando os cavalos do mundo, olha que lindo, um páreo, né? Um páreo cavalo argentino, cavalo brasileiro, cavalo uruguaio, cavalo inglês, por ser inglês, cavalo americano, enfim, seria sensacional. Alô, comitê, turf na Olimpíada, tá a minha ideia aqui. Enfim, isso que você falou é importante porque assim, em todos os lugares, eu acho que muita gente entendeu o que é turf, que não é apenas você ir lá apostar em cavalinho, né? Ou... Em outros lugares do mundo é uma paixão nacional. É uma paixão nacional. Você vê argentino, uruguaios, são apaixonados por turf, né? Eles amam corrida de cavalo. E realmente é apaixonante. É apaixonante. Você tem acesso, Sim. Contato. É apaixonante. É o que falta aqui, né? Essa cultura do pai levar os filhos e para poder ter o primeiro contato, o acesso, né? Exatamente. Você vê uma coisa, o cara que é pequeno proprietário, e eu quero aqui fazer quero aqui grifar isso, a importância do pequeno proprietário pro turf. Aquele cara que tem 1, 2, 3, 5 cavalos, que tem as suas fardas representadas, tá aqui, né? Os nossos Funko. Tem até do meu amigo Marcelo, do Horas Figurão em Varanda. Amigo Marcelo, grande abraço para você, outro entusiasta do turf. Essas pessoas que tem 5, 6, tudo bem, eu até tenho um pouco mais, não são os grandões, são os caras que movimentam o turf. Então tá aqui a minha homenagem, né? Tem tantos aí, e principalmente agora, nesse momento tão difícil que o turf está passando, e os proprietários estão lá, né, escrevendo seus cavalos, né? Tenham paciência, que dá para sair dessa, entendeu? Com muita criatividade dá. O Estúdio Marjorie, ele era considerado um pequeno proprietário, como um pequeno proprietário? Quantos cavalos vocês tinham? O Estúdio Marjorie, ele começou pequeno, né? E aí, com o tempo, a gente poderia dizer que se tornou médio, vai. A gente chegou a ter corrida praticamente uns 30 animais por aí. Chegou até a ter um pouco mais. Mas eu diria que é um estúdio médio, né? Se tornou um estúdio de médio porte. Mas iniciou pequenininho, né? Meu pai iniciou com um cavalo, acho que como a maioria. É isso que eu ia perguntar. Como que seu pai iniciou? Já que tudo começou pelo seu pai, como que ele iniciou, assim? Qual foi o primeiro contato dele com o turf? E por que ele teve, assim, essa iniciativa de falar, porque eu quero ter cavalos correndo aqui, eu quero ser um proprietário? Então, meu pai, para quem não conhece, Márcio Rocco, do Estúdio Marjorie, e no turf tenho certeza que bastante gente conhece e deixou muita saudade. O meu pai, ele iniciou como turfista. Ele ia no jockey para apostar, fazer uma fezinha, como a pessoa vai na lotérica fazer sua fezinha lá na loteria. Enfim, ele gostava das corridas, da emoção das corridas, então ele iniciou isso como um turfista. Assim, turfista, tá, pessoal? Todos são turfista, mas na categoria de apostador, né? De entusiasta do esporte. Então ele ia lá, fazia sua fezinha e tal. E ele era apaixonado por corrida. Mas ele sempre gostou de cavalo? Olha, teve contato com outros esportes de cavalo? Não? Ele gostava, assim, muito de futebol, né? Sempre gostou muito de futebol. Mas o turf, eu acho que o turf era a grande paixão da vida dele. Porque assim, eu tenho fotos, por exemplo, a gente tinha uma TV, acho que era Telefunken, gente, aquelas TV antiga. Acho que o ano era 74, alguma coisa assim.
E tem uma foto dessa TV, ele tirou a foto da TV com os cavalos indo pro canter. Eu não lembro exatamente quando meu pai começou a ir ao jockey, mas eu acho que é lá pros anos 60, por ali. É muito tempo atrás. Você não saberia, né, dizer assim, o que levou ele a querer apostar, a ser turfista? Então, foi uma paixão, ele me contou isso. Ele disse que um dia tá. Porque assim, na época que ele me contou, existiam as sociais, né? Você tem ali as arquibancadas e elas tinham uma separação. Então tinha a arquibancada dos sócios, proprietários e tal, e tinha uma arquibancada onde ficavam os apostadores. Eram separadas, né? Nessa época. Que felizmente mudou, né? As coisas vão evoluindo. Mas era separado, era segregado, né? E aí ele olhava dali e naquele momento ele não tinha condição financeira, né, de ter um cavalo, mas era um sonho, ele já tinha o sonho de ter um cavalo. E eu me lembro que ele contava assim para mim, filho, eu olhava lá pro outro lado, né, todo mundo chique, aqueles cavalos lindos, fardas maravilhosas, o pessoal tirando foto, né, comendo no restaurante, enfim, muito legal, eu ficava apaixonado. E aí tipo eu falava, eu ainda vou ter um cavalo, eu vou conseguir ter um cavalo. Eu vou ser dono, nem que for de um. E aí, né, profissionalmente ele foi muito bem sucedido, era uma pessoa incrível na área dele, ele conseguiu. Só que o que eu tô contando para vocês, que nós vamos iniciar a história, é o seguinte: ele foi ser proprietário em 1985. Olha quanto tempo passou desse sonho para ele chegar a ter o primeiro cavalo. Então, mas antes disso, o que levou ele aí no jockey e ter todo esse vislumbre? Isso eu não sei te dizer. A gente não chegou a conversar, eu não me recordo. Provavelmente alguém levou ele, mas assim, a hipótese, eu não me lembro. Também, né? Porque eu meio que nasci e já tava no turf. Então, tipo, como eu disse, eu já tinha contato pequenininho, né? Por conta dele. Né, Sim, tendo sempre contato, né? E infelizmente hoje impossibilitado por questões financeiras, né? E também por estar longe, né? Morando no interior, eu não tenho tanto contato, mas sempre assisto pela internet. Senão eu estaria indo no jockey ainda, mesmo não tendo cavalo. Mas quem sabe um dia eu consigo ter pelo menos um para reativar o estúdio Marjorie. E qual foi o primeiro cavalo que vocês tiveram? Então, o primeiro cavalo que a gente teve foi interessante. Primeiro que assim... Você tinha quantos anos? Eu tinha 14. Faz a conta aí pra mim, filha. O gênio da casa aqui é minha filha e minha esposa. Faz a conta aí quantos anos eu tinha em 85. Você sabe quando eu nasci? Não sabe? Eu tinha 14 anos. Essa história é interessante. Quando meu pai um dia chegou em casa, ele tinha, como sempre, ele chegava com a revistinha O Coruja. Quem é antigo do jockey sabe do que eu tô falando. O Coruja é a revista de turf. Quem não arrisca, não petisca. O Coruja é a revista. E talvez nessa história eu vou te contar também que eu trabalhei no Coruja. Tive essa grata honra do Dr. Paulo José da Costa. E eu, já jovem, trabalhei no Coruja. Fiz muita apreciação de páreo lá também. Enfim, ele chegou, sempre estava com a pastinha dele e a revista aqui, ó, né? E jogou lá na mesa, minha mãe, tudo bem? Como é que foi seu dia? Aquela coisa de família. Ela viu a revista e só que quando ele jogou a revista, um papelzinho veio assim, meio pra fora, assim. Escapuliu. E minha mãe era muito ciumenta, né? Será que isso é bilhetinho? Ela foi lá e pegou. Era um bilhetinho. Só que era um bilhetinho que dizia que ele tinha comprado um cavalo no leilão. Então ele tinha ido no leilão do jockey e tinha comprado um cavalo. Foi o primeiro cavalo. O nome dele era Faguet. Faguet, tenho. Eu vou estar colocando aí pra você agora. Esse aí é o Faguet. O Faguet, ele comprou, não vou saber valores, né? Porque faz muitos anos, mas enfim, ele comprou no leilão. E tipo assim, pessoal, ele não. Assim, ele era tudo bem. Todo turfista é um analista em potencial, né? Sabe turma, né? Turmação que o cavalo corre, ou seja, a classe que esse animal corre, enfim. E aí, é lógico que eu não vou entrar muito em dado técnico. A gente pode até fazer um vídeo depois para falar com as pessoas que não conhecem, porque eu espero estar contando essa história e inspirando as pessoas que estão no nosso meio, né? Que são dessa comunidade do turf que ama o cavalo de corrida. Mas enfim, ele tinha comprado o cavalo, como eu disse, ele é um turfista, e como um turfista é lógico, ele tinha um potencial grande de análise, achou lá viu a filiação, a criação. O Faguet era filho de George Raft, olha só, pessoal, quanto tempo atrás. Filho do George Raft na Underbred, que era uma criação do grande Ara São Luís. E ele, tipo, já comprou o cavalo na época, já estava com 6 anos, ou seja, comprou um tiozinho para correr.
Foi a primeira experiência dele como proprietário. O treinador era o JC Ávila. E aí, depois montou também o Semi Costa, né? Que era freio, né? Montava com freio. Então a história começa do Marjorie no Faguet. Bom, o Faguet, logo que ele começou a correr, foi uma festa em casa, porque a gente nunca, né, não sabia o que era isso. E eu fiquei feliz pra caramba. Falei, nossa, que legal, você comprou um cavalo. Mas até então, pessoal, eu não tinha tido contato com o Turf, né? E aí eu lembrei de outra coisa aqui. Olha que bacana conversar, né, disso. E é importante porque essas pessoas falar sobre isso com essas pessoas. Eu tinha um amigo, eu morava num condomínio no bairro de Santana, em São Paulo, que era pra quem não conhece, Porte de França, um lugar mágico, incrível, e que me ensinou muito, né, sobre a vida no tempo que eu estive por lá. E eu tinha um amigo nesse condomínio onde eu morava, de prédios, quem não conhece fica ali na Avenida Brasleme, que ele tinha um tio, que é o Ricardo, esse é meu amigo, um abração pro Ricardo, que tá aí na minha rede social também, saudade de vocês pra caramba. O Ricardo tinha um tio que tinha corrida de cavalo, né, mano? E, putz, o estúdio dele era legal, era o estúdio do Plex, era o Toninho, né? E aí parece que ia correr um cavalo dele, ou era uma égua, não lembro direito, faz muito tempo. E o meu pai queria que eu conhecesse o jockey, tá? Eu fiz esse parênteses porque eu lembrei agora mesmo. O meu primeiro contato com o Turf não foi ver o Faguet correr. Esse dia, o meu amigo falou: olha, o meu tio vai ter um cavalo de corrida pra correr. Você já viu cavalo de corrida? Eu falei: cavalo de corrida? Ah, é um negócio que meu pai gosta, que eu vi na TV lá, tal, né? Eu vi umas fotos, que legal. Pô, legal, vamos lá, pô, vamos. Molecão, né? Molecote. E vamos que vamos, né? Seu amigo já tinha contato com o Turf através do Já tinha. E acabou de... E ele não sabia, eu não sabia que ele tinha o contato, e a gente jogava bola lá no condomínio, se relacionava, e ele não sabia. Que seu pai também gostava. Também não, calhou dele falar, e meu pai, eu também vou, vamos e tal. E aí essa égua do Plex correu e a gente foi lá assistir. Pessoal, eu fiquei maravilhado. O primeiro contato que eu tive no jockey foi assim de, putz, só quem encostou a barriguita, que hoje é bem sobressalente, antigamente não era tanto, encostou a barriguita na grade, no alambrado, e viu o cavalo passando na sua cara praticamente, disputando ali o primeiro lugar. Aquele barulho. Como é que eu fazia? Esse barulho. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E a galera torcendo naquela época, né? Galera torcendo. Cara, é incrível. Foi impactante ver. Porque, sem medo de errar, pessoal, eu sempre vi isso. Dificilmente eu vi de alguma outra forma. Você vê o cavalo, quando você olha pra ele correndo, é como se ele tivesse nascido pra fazer aquilo. É satisfatório. Você vê no olhar dele na hora da competição. Então aquilo foi impactante pra mim. Falei, cara, que coisa linda isso aqui. Meu, isso é incrível. As cores, né? Foi muito impactante. É difícil transformar isso em palavra. Daquele dia, a única coisa que eu perguntava pro meu pai é: quando é que eu vou lá de novo? E aí ligava pro meu amigo, né, no interfone lá do prédio: e aí, quando é que vai ter corrida? Me avisa aí, hein, quero ir, tal, enfim. Então quando meu pai chega em casa e eu descubro que ele comprou um cavalo, cara, eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Fiquei muito, assim, entusiasmado. E aí eu não vi a hora do bichão correr, né? E aí já sabia também que você teria uma farda, isso. Também, uma razão pra ir com seu amiguinho lá, né? Também, claro, que inclusive ele tá, se não me engano, na foto. Depois, se tiver aí, eu vou colocar, tá, Ricardo? Eu não lembro se tá na primeira ou na segunda, mas eu acho que ele talvez esteja nas duas. Enfim. Aí você até falou que, eu não sei se é agora, nesse momento, ou se é mais pra frente, que você começou a engolir os livrinhos, né? Sim, isso, exatamente. Especialista mirim, das cruzas. Isso, então, você imagina, um garoto de 14 anos, dali pra frente eu comecei a colecionar todas as revistas Coruja. Então eu ia lá, comprava, ou se eu não, né, eu pedia pro meu pai trazer, quando de repente ele ia do trabalho direto pro jockey, eu não podia ir com ele, enfim.
ele comprava para mim, né? Até porque, se eu não me engano, na época, com a minha idade, não podia entrar na social. Eu não sei se eu estou equivocado, mas acho que era isso. Então eu ia de final de semana. Enfim, ele foi me trazendo. Cara, e eu fui, imagina, 14 anos de idade, eu fui engolindo as revistas. Filiação, eu corria na areia, na grama. Se o cavalo corria mais na areia, se ele corria mais na grama, na encharcada, na pesada. Quais aras mais famosos que criavam. Eu tô falando aí, pessoal, da época do Aras Rosa do Sul, Aras Malurica. Cara, tem tantos, eu não vou ficar nomeando aqui porque eu posso ser injusto. Mas tinham grandes aras no nosso Brasil, e principalmente em São Paulo, que é a história onde vai se focar mais, né? Que no Rio também tem aras incríveis. Então, assim, mas eram icônicos, né? O Aras Rosa do Sul era icônico. Era icônico. Malurica, enfim. Teve grandes pares, mas o foco não é esse. Porque seu pai começou a perguntar pra você, né? Sim. Pra poder apostar. Outros apostadores também que sabiam que você já tava bem, assim... Exatamente. Especializado. Exatamente. Perguntavam pra você, assim, perguntavam. Né, de aposta. Tanto que a minha área profissional depois no jockey vai acontecer por conta disso também. Aí depois a gente pode até contar também tudo que eu fiz no jockey, né? Eu posso passar rapidamente, só pra você saber. Eu fui, como eu disse, né, trabalhei no Coruja. Tinha 15 anos quando eu trabalhei no Coruja. Depois trabalhei na rádio, fiz um pouquinho na rádio imprensa com o Nilson Genovese, a grande equipe do Nilson Genovese. Cara, que equipe, né? Afonso Roberto, Gilberto Gouveia, que tá aí ainda. Enfim, grandes caras que fizeram uma equipe incrível. No Coruja eu era auxiliar do meu primo, depois ele acabou saindo, eu fiquei lá um tempo fazendo os trabalhos. Ele é editor da revista, então isso, editava, fazia as indicações, né? E eu ajudava nas filiações, né? Na parte de filiação. Depois, por conta dessa experiência, fui trabalhar. Deixa eu fazer então na ordem cronológica, pessoal, para não ficar atrapalhado. O primeiro contato que eu tive de trabalho no jockey foi no Coruja. Então eu trabalhei lá no Coruja como auxiliar de edição, depois na edição em si, um tempo. Depois de lá, por conta desse conhecimento que eu tive e adquiri de filiação, tudo da época, eu fui para trabalhar com o Léo Friedberg na Pro Turf, né? Acho que agora é Pro Horse. Enfim, o Léo me deu uma oportunidade de trabalhar lá junto com ele. E depois eu tive uma experiência em leilão com o Léo também e com o Nilcinho Francisco Genovese, um abraço para os dois. E onde eu fui pisteiro. Foi curto, tá? Mas foi muito legal, uma experiência maravilhosa, muito legal. O ambiente de leilão também é muito louco, muito legal. E aí sim, depois disso, eu parto para trabalhar na rádio. Trabalhei com o Nilson Genovese, pai do Nilcinho, que tinha lá na Rádio Imprensa. Fui repórter, acho que por 2 vezes. Arrisquei umas narrações de corrida, cheguei a narrar em São Vicente, fiz uns testes em São Paulo, e depois fui para a TV Jockey. Fiquei aí um bom tempo na TV Jockey como repórter também, mais ou menos o que o Bala faz hoje. Aliás, faz há muito tempo já também. Teve outros, né? Não vou lembrar o nome, não quero falar errado aqui, mas teve outros que vieram posterior a mim. Mas trabalhei na TV também, que foi muito legal. Falava Alexandre José para a TV Jockey. Inclusive, vou colocar algumas imagens aí que você vai estar vendo agora. Tá lá. Ó, pessoal, tudo que eu contar aqui de história não vai dar pra pôr tudo no vídeo, mas você vai lá. Eu tenho uma página no Facebook que chama Estude Marjorie. Lá eu tenho os vídeos que eu tô falando aqui, tem fotos e toda essa minha história. Não deu pra pôr tudo ainda, porque eu não achei tudo. É muita coisa. Eu não sei dizer o número de cavalos durante esses 24 anos que a gente teve. Quase 25. Eu acho que vai passar de 100. Número de animais, não sei. Vitórias, então, não tenho ideia. É difícil saber. Muita foto, a gente acaba. Essa mudança de casa tal, você acaba perdendo. Ou não foi buscar no jockey, enfim. Eu perdi muita coisa. E vídeo, principalmente, foi mais difícil ainda de coletar. Mas o que eu tenho já está lá na página. E eu estou municiando essa página do Marjorie justamente para essa galera que é saudosista. E você quiser participar também, me mandar coisa. Você tem alguma história com Marjorie? Manda aí, vai ser um prazer postar lá, tá? Não esquece não, vamos fomentar, porque isso é história de gente, pessoal. Não é só os animais, não é só o profissional de turf, é gente. Eu vou contar a história aqui, onde eu olho pro treinador, não como apenas um treinador de cavalo, mas é um amigo, uma pessoa onde você estava ali compartilhando seu sonho, entendeu? É muito legal. Então assim, vai muito além disso, tá? Muito além.
Enfim, então fiz esse recorte das coisas que eu trabalhei lá. A gente pode falar disso no futuro, mas o foco não é esse, tá? Mas só pra você saber que eu também tive a minha história, ela tá muito ligada ao Jockey Clube de São Paulo, tá bom? Então vamos lá. E também tive uma participaçãozinha que até treinar cavalo eu já treinei lá no Paraná, mas isso é uma outra história, tá? É bastante coisa. Enfim, Faguet correu. Vamos lá então agora falar um pouquinho dessas histórias engraçadas que a gente teve. Bom, o Faguet era um cavalo de 6 anos, como eu falei. Aí, tipo, meu pai comprou ele no leilão, assim, e aí ele chegou, e, enfim, aí foi ter a primeira corrida. E ele fez segundo. O que eu tiver lembrando aqui, pessoal, beleza. O que não tiver, a gente vai ter que pesquisar depois. Mas o que eu for lembrando, eu vou falando. O Faguet fez segundo para uma égua que chamava Green Power Jet. Ela ganhou por 6 corpos e fração. Ele fez segundo na estreia. Então, nossa primeira corrida como estúdio da história foi segundo lugar. Começamos bem, né? Com segundo lugar. E aí ele sentiu do joelho. Eu não sei se ele já tinha um probleminha e veio assim na época, não sei. Ou se ele teve esse problema no dia. E aí meu pai não sabia o que fazer muito direito e tal. E aí indicaram pra ele, eu não sei se foi... Provavelmente foi o Léo. Porque o Léo trabalhava com a galera lá de São Vicente, né? E o Léo fazia essa assessoria pros estúdios e tal, né? Aliás, super bem feito. Então, a gente, na hora, pô, ele falou, ó, eu sei, eu posso te dar uma dica aí. A raia de São Vicente é muito boa pra isso. Né? Já que o seu cavalo teve esse problema de joelho e tal, né? Veio de segundo, né? De repente, ele já é mais velhinho, né? Então, acho que é uma boa você levar lá pra São Vicente, na raia prateada São Vicente. Pra quem não sabe, existe um centro de treinamento de São Vicente. Eu não sei como tá a situação agora. Se você souber, por favor, comenta aí. Algumas coisas que eu ouvi falar é que tá praticamente desativando. Mas, cara, é uma pena. Era uma raia milagrosa. Só que quando falaram isso pra gente, que a raia era milagrosa, que era incrível, que os caras tinham um morro lá, que os caras iam buscar um barro, que eles passavam nos locomotores dos animais, e os animais se recuperavam. Cara, a gente achou que era uma conversa mole na hora, né? Meio louco isso, né? Mas, enfim, né? A gente falou, bom, vamos tentar. A gente não sabe, vamos tentar essa situação. Já que, né? Meu pai falou, vamos ver o que é que é. E aí a gente mandou pra São Vicente o Faguet. E ele tinha um treinador lá, que ele indicou pra gente, que foi uma grata surpresa. Foi muito legal, foi muito bacana conhecer ele. Que foi o Walter Carregari. O Godoy, né? A gente chamava ele de Godoy. Ele era uma pessoa especial, diferente de muito que eu vi no Turf. Ele era carinhoso com os animais, ele tinha uma visão de corrida muito diferenciada. Claro que a gente foi ver isso tudo depois. Mas a princípio, quando ele foi pra lá, passado algum tempo, eu não sei dizer pra vocês se foi um mês, a gente decidiu ir até São Vicente pra conhecer, né? Afinal o cavalo tava lá. Tinha saído de Campinas, ele tava no centro de treinamento de Campinas, com o JC Ávila, e foi para lá o São Vicente, tá? E nada contra o treinador Ávila, tá? Por favor, é por causa da condição da pista que a gente preferiu levar ele pra lá. Chegando lá, quando a gente chegou lá, pessoal, era um negócio tenebroso, pra falar a verdade. Não tava bem cuidado. A cocheira, pra você ter uma ideia, ela tinha, os ratos, eles ruíam o chão o início da porta da cocheira, então as portas tinham uns buracos assim. Os cavalos até punham o focinho às vezes embaixo assim. Era um negócio meio louco. Então assim, era bem zoado, sabe? E aí quando a gente chegou lá, tipo, eu e meu pai olhou um pro outro assim, sabendo, né, das histórias que falaram pra vocês, esse paralelo. Isso, eu falei, nossa, mano, o que a gente fez, né? E agora, né? Bom, vamos ver, né? E aí chega o Godoy, a gente conhece o Godoy, chega lá, muito humilde o jeitão dele. Tudo bem? Ô, seu Márcio, tudo bem, seu Márcio? Seu Alexandre, tudo bem? Tudo bem, ô. Na época eu chamava o seu Walter Carregari, tudo bem? Prazer em conhecer e tal. Olha que bacana, trouxeram o cavalinho aqui, né? Vamos começar a treinar ele, só pode ficar sossegado, que nós cuidamos direitinho dele, tá? Não vai ter problema nenhum, a raia aqui é muito boa.
gente vai dar um tempinho pra ele e tal. Já vamos passar um barrinho, a gente pega um barrinho ali no morro. Tudo que o pessoal tinha falado. Aliás, eu já tô até com o barrinho aqui, vem. Aí quando ele abriu a cocheira, rapaz, eu falei, nossa, mano. Aí lá tava o barro nos joelhos, né? Aí foi, eu já passei no outro pra gente. Vai que, né? Então eu já pus assim nos 2 joelhos e tal. Aí tá bom, né? Bom, pessoal. Essa foi a primeira impressão que a gente teve do Walter Caigara. Era uma pessoa incrível. Aí a gente voltou lá mais uma vez, depois de um tempo. E aí o Faguet estreou na mão do Godoy. E ele ganhou. Já de cara. E ganhou. Inclusive ele ganhou sentido. Vou pôr a foto aí pra você ver, você vai estar vendo agora. Eu acho que eu tenho esse palio também. Se eu tiver, eu ponho um pedacinho. Se não tiver, vai lá na página do de Marjorie, que lá tem. Ele ganhou sentido a ponto que o pessoal sabe quem montou o Faguet, pra quem é do Turf? Hélio Almeida, Luciano Almeida. Na época ele era aprendiz de quarta. Então assim, cara, incrível, né? E ele teve que desmontar o Faguet logo depois do disco, quando ele vem pra fotografia, porque ele tava muito doído. E o menino já com uma consciência gigantesca, né? Para o cavalo não sofrer com peso em cima, ele desce do cavalo, vem com ele trazendo, né, o cavalo na mão mesmo. E aí a gente tira a foto com ele desmontado. Então tá aí, você tá vendo a foto aí agora. E a gente ganha com o Faguet. Tem até o carro lá, que é um carro que a gente tem pânico. Todo mundo que é do Turf é terrível esse carro, que é o carro que você... É quando o cavalo se acidenta, né? Ou sério ou não tanto, enfim, eles colocam dele esse carro, né? E você vai ver na foto que esse carro tá atrás dele ali. A foto bateu, tá o carro atrás. Você vai ver na foto aí. Mas enfim, não precisou, graças a Deus, ele usar esse carro. E cara, isso aí eu senti dele, né? Falando, e aí, seu Walter? Tudo bem? Como é que foi? Parabéns, né? Ganhamos. Porra, feliz. Meu, fizemos uma festa assim que você. Cara, eu não sei se todo mundo do Turf tem essa reação que eu vou falar aqui agora. Mas, tipo, pra mim, assim, ó. Eu também gosto de futebol. Meu pai, nossa, pra caramba. É muito maior que o meu time tivesse ganho o Mundial de Clube. É muito maior. Foi uma alegria, assim, tão grande nessa vitória. Começa a ter contato. Né? E a relação, eu, pai e filho ali, a gente se abraçando. E a gente. Porque não é. Eu tô, claro, resumindo a história. A gente conversou durante a semana. Peguei as revistas que eu tava engolindo já, que eu falei pra vocês. Falei das principais diferenças. Como eu achava que o cavalo tinha que correr na frente ou atrás, esperando. Aí meu pai falava tal coisa, eu falava outra coisa. Não, mas os filhos de George Raft, papá, a Underbred tem uma linha baixa e tal. Meu, é uma loucura. Só quem vive isso sabe. E aí deu. Uma coisa que rende a semana inteira. Rende a semana inteira de assunto ali junto, almoçando junto. É uma relação incrível, pessoal. Eu tô arrepiado de falar, de contar aqui pra vocês. E aí deu tudo certo, ele ganhou. E aí a gente falou, e agora? Porque ele ganhou, tipo, bem, né? Como eu disse, ele tinha feito segundo antes de ter para o Green Power Jet. E nessa corrida ele ganhou da Quelúcia. E a Quelúcia era inclusive do Genovese, que eu falei aqui que eu fui trabalhar depois com eles. Ganhou bem. Mas assim, bem, não muito, bem. Ganhou bem. Mas a gente tava preocupado, porque afinal ele tinha sentido. Aí o Godoy virou e falou: fica tranquilo, seu Márcio, nós vamos ganhar outra. Aí meu pai, esse cavalo é bom. É bonzinho, nós vamos ganhar outra sim. Não, mas tá sentido, ó, não tem problema, nós resolve isso aí na semana. O senhor fica sossegado. Barrinho, leva ele devagarzinho na raia. E nossa, tá bom, né? Pô. Tá falando. E realmente, pessoal, na outra o cavalo ganhou. Um pouquinho mais apertado, mas era um páreo muito mais forte. Vou colocar aí pra vocês se tiver o páreo. E a foto você tá vendo aí agora, tá? Aliás, é a única foto que tem meu tio Ciro na foto. Saudoso tio Ciro, que também gostava de coisa de cavalo, tá na foto. Aí, meio atrás do meu pai. Enfim, você tá vendo aí agora. Bom, aí o que aconteceu? Meu pai, ele gostou muito da brincadeira e falou: eu vou comprar outro cavalo. Tá muito pouco, né? Porque o cavalo, tipo, como ele tinha já problema, ele não corria muita sequência. Não dá pra correr tipo a cada 15 dias. Você corria tipo a cada 40, 50 dias. Então demorava, né? E eu vou confessar que eu também ficava bem ansioso pra correr cavalo. E aí ele foi lá e comprou uma égua que chamava Binanza, que foi a segunda égua do Marjorie, o segundo animal do Marjorie. A Binanza, que era filho de Onanza, se eu não me lembro. A Binanza eu vou gravar, eu não tô lembrando agora.
A Binanza, que eu vou pôr aí de quem era filho, que eu não tô lembrando direito da Binanza. Não sei se era o Nanza, enfim. Eu sei que ela era a criação do Aras Guareí. E ela era uma égua, uma caixa econômica, como a gente fala no jockey. Ela fazia segundo pra caramba. Terceiro, segundo, terceiro, segundo. Impressionante. E quando a gente pegou ela vinha de 4 segundos. E aí ela foi correr com o Marjorie e fez outro segundo. Quando estreou com a gente. Aí já foi pra 5 segundos. E aí o meu pai pediu e o Godoy prontamente. Aí foi pro Godoy já direto. O Walter já tava treinando cavalos nossos lá. E aí ele coloca o Barroso pra montar ela. E o Barroso vence com a Binanza. E foi a primeira foto da minha mãe no jockey. O Barroso quem era ele? O Barroso era o campeoníssimo de estatística, o maior jockey da época, né? O Albenzio Barroso, cara. Tive a alegria de ter uma foto com o Barroso, né? Pra guardar de recordação. Era um jocaço. A gente dizia que quando ele entrava na frente, dificilmente alguém passava. Ele montava demais. Deus o tenha, né? Também é saudoso Albenzio Barroso. Tenho também a foto aí, vou colocar aí. Você tá vendo agora a foto da Binanza. E acho que eu tenho o páreo também. Se não tiver, vai lá na página. Senão bota um takezinho aí. Enfim. Depois disso, pessoal, teve alguns outros cavalos. Mas eu queria falar pra vocês o seguinte. Eu quero falar de um animal específico do Marjorie. Aqui eu quero contar essa história pra vocês. E no futuro a gente vai conversando mais. Devo ter alguma coisa entre Faguei e Binanza até esse animal que eu vou falar agora. Teve alguns cavalos no meio aí. Mas esta época, este momento, foi um momento onde meu pai e eu, né, porque eu apoiava, mesmo sendo um garoto, decidimos ter realmente um estúdio de um porte maior. Né? Porque até então era isso aí, tinha 2, 3 cavalos, não passava disso. E a gente foi indo até chegar nesse momento que eu vou dizer agora. Que momento?